bom, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Você já está acostumado. Toda quinta-feira estamos aqui às 21 horas, levando até você a palavra do Senhor. Vamos evangelizar, vamos ganhar mais almas. Para dar início, já dá o like aí, compartilha. O objetivo é ganhar almas, é alcançar pessoas. Tá? O programa hoje está uma bênção, está um espetáculo. Então já se ajeita aí e nós já vamos para o primeiro quadro. O nosso podcast hoje está especial. Confere aí. Meus irmãos, muito bom. Estamos aqui no nosso podcast Ágape, esse quadro que você já está acostumado. Toda semana a gente recebe um convidado aqui especial. Falamos de vários assuntos. E hoje nós temos o privilégio e a honra de receber a minha irmã em Cristo e também fonoaudióloga, a nossa irmã Adriana Nunes. Aperta a minha mão aqui, seja bem-vinda. Cumprimento o pessoal, para a gente já dar início. Primeiramente, eu já quero agradecer pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouco do meu conhecimento com vocês e será uma honra poder compartilhar um pouco para vocês. É a segunda vez que você está aqui com a gente, a primeira vez foi muito bom, o pessoal gostou demais. Sim. E você se especializou mais na área infantil, não é isso, Adriana? Sim. Eu sou pós-graduada em análise do comportamento aplicada e sou aplicadora ABA também, que atuo com crianças autistas e crianças típicas também que não têm o espectro, mas mais na área da linguagem. E hoje você está atendendo onde, Adriana? Hoje eu atendo em 3 lugares. Eu atendo aqui em Patrocínio, lá no edifício Altair Correia, eu tenho um consultório lá. Atendo em Patos de Minas, na Viveral Passo, e atendo na sexta-feira em Vazante, na Vitality. Que legal, que bom. Adriano, vamos bater um papo então. Nessa área infantil, qual que é o quadro que você mais atende na área de crianças assim? Eu atendo mais crianças típicas mesmo com o espectro do autismo. Sim. E o que seria? Explica pra gente qual que seria essa... Eu posso dizer enfermidade ou não? Ou qual nome é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, o que seria esse transtorno? Então, explica para nós. O transtorno é um distúrbio do neurodesenvolvimento que a criança, na verdade, vem acompanhado com várias manifestações. Ou seja, a criança com autismo, ela tem dificuldade na socialização, na interação. Ou seja, por exemplo, a criança tem um grupinho de crianças ali brincando. Então, tem crianças que têm essa dificuldade de interagir, então eles ficam mais restritos. Então, são várias as manifestações também. Tem crianças que não conseguem aceitar um toque físico, um abraço, um beijo. Tem outras também que já têm essa facilidade desse afeto, né, de ser mais afetivos. Então, tem crianças que têm sensibilidades auditivas. Inclusive, eu tenho pacientes que os pais levam para a clínica, tem que levar com um abafador, porque a criança ela pode se desorganizar na rua, né? Sim. Tem outras que elas já têm dificuldades na alimentação, tem seletividade alimentar. Então, são vários os sinais assim, que eles podem apresentar. E como identificar, Adriana, se a criança tem esse transtorno ou não? Então, os sinais de alerta do neurodesenvolvimento, ele começa, né, desde cedo. Então, o bebê, desde quando o bebê mesmo, a criança ela vai ter dificuldade na hora da amamentação, de olhar nos olhos da mãe, tem dificuldade de realizar imitações, de mandar beijo, de falar tchau. Então, uma criança que já começa com essas atitudes já pode ficar esperta, né? Sim, já pode observar. Só que o diagnóstico mesmo é somente a partir dos 2 anos, por volta dos 2 a 3 anos de idade, que então, é feito pelo neuropediatra. Você aconselha, então, a mãe ou o pai, até os 2 anos... observar esses sinais. Então, a criança ela já começa também a ficar nas pontinhas dos pés, então tem que observar todos esses sinais. Entendi. E outra coisa, Adriana, tem alguma característica que surge a partir da vida adulta? Não, se apresenta somente na infância e com acompanhamento com a equipe multidisciplinar, então tem chances da criança ela se organizar melhor, né, durante esse tempo de tratamento. Sim.
E uma outra coisa, quais são os graus de autismo? Então, nós temos os níveis de suporte 1, 2 e 3, que é considerado como leve, moderado e severo. Então, o nível de suporte 1, a criança ela precisa de menos suporte, né? Então, a criança ela já tem mais autonomia. Agora, os níveis 2 e 3, a criança ela é mais dependente dos pais, a criança não consegue ter um diálogo verbalmente, assim. Ela não consegue também relatar fatos no dia a dia. Então, existem muitos pais que chegam para mim falando que a criança ela foi para a escola e quando ela chega em casa, ela pergunta como que foi o seu dia hoje. Então, a criança ela não consegue relatar, ela não consegue verbalizar e falar o que ela está sentindo, se ela está sentindo dor. Então, ela precisa mais de suporte mesmo, de um acompanhamento mais específico mesmo. Sim. E dentro dos seus pacientes, Adriana, quais desses graus aí que você atende mais? Tem algum desses graus que é mais ou tudo igual? Na verdade, eu tenho todos os níveis de suporte, do Sim. 1 ao 3. E a forma de atendê-los também muda de acordo com o grau? É de acordo com a habilidade que a criança tem. Então, cada autista é diferente do outro, né? Então, tem uns que eu vou trabalhar mais a parte do sentado, imitar, porque os pré-requisitos da linguagem é sentar, imitar e contato visual. Então, se eles não têm nenhuma dessas habilidades, a gente vai voltar, né? Como se diz lá na idade que eles teriam que estar fazendo isso e estimulando gradativamente. Adriana, mas os pais devem ficar muito preocupados, né, quando recebem esse diagnóstico. Quais são assim as reações dos pais quando descobrem que o filho tem alguma dificuldade? Então, é muito difícil, né? Porque todo diagnóstico. Tem pais que não aceitam, você já viu isso? Sim, já chegaram casos de criança ter todo o traço do espectro e os pais acharem que não é, né? Então, o que eu fiz? E o que vocês fazem, Fiz né? encaminhamento para o neuropediatra que constatou que a criança tinha o espectro mesmo. Então, o aceitar é muito difícil, né? Muito difícil mesmo. E o que seria o hiperfoco? O hiperfoco é quando a criança ela foca 100% em algo específico. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem hiperfoco por massinhas. Então, ele chega lá na sala e já procura massinha. Então, além do hiperfoco, ele também tem essa ecolalia. E o que eu faço nessa questão? Eu utilizo a massinha como reforçador para mim poder conseguir algum ganho com ele durante as sessões terapêuticas. Eles falam que o autista deve ser o hiperfoco mesmo, que eles se especializam. Sim. Em algo, por exemplo, em música, eles se tornam excepcionais. Sim, eles têm uma habilidade para uma certa, uma habilidade específica para algo, né? E quais são os maiores desafios de identificar se a criança tem autismo, Adriana? Então, eu como profissional, eu observo que após a pandemia existem muitas crianças com atraso de fala. Então, são traços característicos do autismo, só que nós temos o atraso do desenvolvimento da fala e o atraso do desenvolvimento de linguagem. Sim. E quando tem... E muitas das vezes são por falta de estímulos mesmo em casa, os pais às vezes estão trabalhando demais, muita correria, né? Então não tem tempo para sentar, para brincar com a criança. E aí quando chega para mim no consultório, então a gente faz um rastreio, a gente manda para o neuropsicólogo, porque é ele que faz o rastreio. O diagnóstico também, né? E a gente faz um relatório, manda para o neuropediatra para que ele possa dar um diagnóstico assim mais fidedigno. Sim. E já quase caminhando para o fim, de acordo com o nível de suporte e com as estimulações corretas, é possível passar de um nível para o outro? Por exemplo, ele tem o grau 2 e ir para o grau 3, ou 1 e ir para o 2, ou até mesmo retroceder? Sim. O paciente que recebe um tratamento adequado, ele tem como, sim, regredir, né, do nível 3 para o nível 2, até o nível 1, que a criança ela consegue ter mais autonomia. Porém,
o autismo, ele não tem cura, né? Então, a criança autista, ela sempre vai ser autista, independente de que nível que ele esteja. Então, você já até me respondeu a outra da pergunta, cura, né? quer dizer que o autismo, então, ele não tem cura, Não, Adriana? ele não tem cura, ele tem tratamento que pode estar amenizando os sintomas e melhorando a qualidade de vida desses pacientes. No caso, mesmo não tendo cura, o paciente pode ter uma vida normal, porém, né, com certos cuidados, com certos... E sempre ele vai ter que ter esse acompanhamento com a equipe, né, multidisciplinar. E outra coisa, e a família? Nós estamos falando da criança, né? A criança tem que fazer esse acompanhamento. A família também é necessário participar, sim, ou fazer também? O que você aconselha? Sim, a família, quando recebe um diagnóstico, muda totalmente, né, o cotidiano dela. Então, a criança ela precisa de mais cuidados, a criança ela vai precisar de mais terapias. Então, é importante que os pais também procurem atendimento psicológico para estar, seja individual, seja com grupos de pais, para poder também amenizar esse diagnóstico. Igual eu tenho mães, né, que geralmente a responsabilidade é mais para as mães, né? Sai do trabalho para ficar por conta de levar as crianças na terapia. Então, teve uma mãe que chegou para mim e falou assim, doutora, eu não consigo cuidar de mim. Eu estou exausta, porque a minha vida toda está sendo em prol de levar o meu filho, de cuidar do meu filho, de levar nas terapias. E aí eu falei com ela, o que você faz por você? Você precisa tirar um tempinho para você, fazer uma academia, uma caminhada, porque você tem que estar bem para você cuidar do seu filho, né? Então, os pais, eles precisam sim desses acompanhamentos psicológicos. Adriana, mas deve ser uma barra, né? É muito difícil. E assim, eu como profissional me coloco no lugar da mãe, né? Muito difícil. Você tem uma criança também, né? Tem, nossa, muito difícil. Lindinha. E para a gente terminar, Adriana, homens e mulheres possuem a mesma chance de desenvolver o autismo ou tem um sexo que predomina mais? Sim, ele se manifesta em ambos os sexos, porém é mais prevalente em meninos do que em meninas. Tem alguns estudos que falam que é pelo cromossomo, sim, né? Algo mais relacionado à genética, à genética, cromossomo, né? Mas ambos os sexos, eles têm... Sim. Adriana, para a gente terminar, qual o conselho que você dá? Talvez tenha alguns pais nos assistindo agora, estão percebendo alguma dificuldade na criança, né? Qual o conselho que você tem a dar para que geralmente tem muita barreira, muito preconceito, como se, por exemplo, se um dos meus filhos tivesse alguma dificuldade, poxa, que culpa a gente tem disso? É mais fácil encarar a realidade, aceitar, buscar ajuda enquanto tem tempo, porque acredito que há 20 anos, 30 anos atrás, não tinha essa oportunidade, sim, que nós temos hoje. Quantas crianças que no passado tiveram isso e não tiveram nem como ajudar, eram tratadas de forma até bruta, né, por não conhecer a dificuldade, mas você como profissional da área, qual o conselho que você dá? Então, pastor, se alguma mãe, algum papai perceberem algumas características dessas que eu citei aqui, procurar um atendimento fonoaudiológico com a equipe multidisciplinar, porque quanto antes a intervenção precoce é melhor, né? Então, é importante que eles procurem o quanto antes esse atendimento para melhor desenvolvimento dos seus filhos. E deixa o seu contato aí, não sei se você pode passar o Zap ou o Instagram, alguma... Sim, tem o meu Instagram, que é Adriana Nunes Fono. Qualquer dúvida, me procurar lá, me chamar no direct, que a gente marca uma avaliação. Obrigado. Adriana, aperta a minha mão. Muito obrigado por você ter vindo aqui, sempre aceitando o nosso convite. Que Deus te abençoe e te use como agente de cura naquele lugar. Amém. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Pessoal, que bate-papo interessante, mas fica aí, tem muita coisa boa aqui no programa ainda. Próximo quadro. Obrigado, Adriana. Adriana, poxa, bate-papo legal. Agora vamos para o quadro do meu amigo Zilton.
Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra, onde nós iremos prosseguir com um estudo sobre contemplação, revelação e resposta, onde nós iremos analisar alguns versículos, alguns textos bíblicos de como que nós, no ambiente de contemplação de quem Deus é, nós iremos ter uma revelação e essa revelação gerará uma resposta de adoração e louvor que também incendiará todos ao nosso lado. Nós finalizamos na última semana falando que o Senhor, durante todos os momentos importantes da humanidade, Ele sempre liberou uma nova canção. Houve canção na criação, canção no nascimento de Cristo, houve canção durante a ceia, houve canção também nos relatos de Apocalipse, no final de todas as coisas. E nós entendemos que o nosso anseio não é a música que a igreja vai cantar e que vai ser legal de se ouvir no YouTube, ou que vai ser a música top 1 do gospel do Brasil, mas sim qual música Deus está liberando para que a noiva venha se encontrar com Ele. E nós iremos prosseguir o nosso estudo agora partindo do ponto que a música ela não nos promove, ela é uma ferramenta que promove a Deus. 1 Crônicas 16, versículos 8 e 9 vai dizer o seguinte: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre todos os povos, cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. A música, o louvor, ela é uma arma importantíssima para a pregação do Evangelho. Nós podemos ver pessoas que se achegaram a Jesus por uma canção. E a canção ela tem esse poder de trazer memórias, de trazer recordação. Tem músicas que você ouviu em determinado momento da sua vida, que se depois de 10 anos você ouvir, você será arremetido àquele lugar, arremetido àquele momento e terá as mesmas sensações. É por isso que tem pessoas que às vezes, ao passarem na porta de uma igreja e ouvirem um louvor da época a qual elas foram encontradas por Jesus, elas sentem vontade de adentrar naquele lugar e muitas se reconciliam através da adoração e do louvor. Então, nós temos que entender que nós temos que adorar a Deus em todo o tempo. Se a adoração é uma resposta ao que vemos, o louvor é uma forma física de expressar a Deus o que nós entendemos de quem Ele é. E Deus quer ver a minha e a sua expressão de louvor. Não porque Deus está carente ou porque Ele necessita, porque a minha expressão de louvor, a sua expressão de louvor, ela pode gerar no outro um arrependimento genuíno e uma conversão no Evangelho. Olha o que a Bíblia vai nos dizer sobre nós adorarmos a Deus em todo o tempo. Salmo 145, no versículo 2 vai dizer: todos os dias eu te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Louvor é todo dia e todo tempo. Salmo 146, 2: louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Ou seja, não é uma questão de, hoje eu estou alegre, eu vou cantar a Deus. Não, hoje eu estou triste, eu não irei adorar a Deus. É sobre nós existirmos e entender que a nossa existência já é motivo mais do que suficiente para adorarmos a Deus. Olha o que diz em Atos 16, 22, 26. Uma multidão unânime os atacou. Os magistrados, rasgando-lhe as roupas, ordenaram que foram açoitados com varas. Depois de terem-os espancados muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu-os aos pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e no mesmo momento todas as portas se abriram e as correntes que o prendiam a todos se soltaram. Esse texto vai falar de um momento onde Paulo e Silas estavam indo para o templo adorar a Deus. Mas então a menina veio falando que eles eram o homem de Deus, e Paulo repreende o espírito de adivinhação que havia naquela mulher. E porque aquela mulher ela recebia, ela gerava muito lucro aos seus donos, eles prenderam Paulo e Silas. Então nós vemos que a intenção de Paulo e Silas era ir ao templo adorar a Deus. Então houve uma circunstância que fez com que eles fossem para a prisão. Esses homens eles tinham 1001 motivos para não adorarem a Deus. Eles estavam fazendo a coisa certa, adorando a Deus do jeito certo. Eles estavam vivendo a vida do cristão da forma mais correta possível. E ainda haviam libertado alguém de um espírito do mal. Mas ainda assim, parece que a má sorte veio sobre eles. Mas a Bíblia vai nos dizer que mesmo estando num ambiente
contrária a tudo que eles queriam fazer, a intenção de seu coração não foi mudada. Eles adoraram a Deus independente da situação. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que a partir do momento que eles adoraram, que eles foram libertos, o carcereiro que estava antes o açoitando é o carcereiro que se converte a Jesus Cristo e é o mesmo que, ao causar feridas neles, ele também era o mesmo que tratavam as feridas que foram feitas. Então, por que nós devemos adorar a Deus em todo o tempo? Por que o louvor ele é uma ferramenta poderosíssima de evangelismo? Porque aqueles que um dia nos feriram serão aqueles que também irão nos curar através do louvor que eu e você entoamos a Deus em qualquer circunstância da nossa vida. A situação ela pode mudar, mas nós não podemos mudar o nosso louvor. Nós não louvamos circunstâncias, nós louvamos a Deus. Nós temos motivos para não dar tudo o que temos, mas nós entendemos que Deus ele merece tudo o que somos. Ele merece que nós cantemos até perder o fôlego. Ele é digno de toda a nossa adoração. Nós devemos levantar louvor a Deus independente do que nós sentimos, do que nós passamos ou da personalidade que nós temos. Se nós não estamos o adorando biblicamente, é porque nós não estamos diante de quem Deus é e não temos a revelação do que Ele pode ser e nós não temos uma resposta, que é essa adoração. E não podemos adorar a Deus do jeito que queremos. Nós temos que adorar a Deus do jeito que Ele quer. Nós vemos que os cristãos, eles esperavam a morte no Coliseu e aqueles homens e mulheres, eles louvavam a Deus. E temos relatos históricos de que os cânticos que eles entoavam, eles às vezes eram tão altos que eles eram muito mais fortes do que os gritos de morte que tinham sobre eles. Joséfo, um historiador judeu da época, ele vai dizer que a última palavra daqueles homens era louvor e adoração a Deus, porque mesmo em face da morte, os seus olhos só conseguiam enxergar a Cristo. Eles não pediam por misericórdia, eles contemplavam quem Deus era. E nós, como igreja, às vezes não louvamos porque nós estamos cansados, ou porque o irmão que está no altar, ele foi um irmão que me feriu, que me magoou. Nós temos homens e mulheres que não pensavam em si, mas carregavam um peso de revelação a ponto de darem a sua vida, mas somos mesquinhos o suficiente para acharmos que porque eu não gosto de tal canção, ou porque eu não gosto de alguém, Deus não merece a minha adoração. Pessoas morreram para que nós pudéssemos estarmos aqui e entoarmos a Deus a nossa adoração. E eu não estou falando que você tem que levantar as suas mãos, pular. Você é livre para adorar a Deus da sua forma, mas do jeito que Ele espera, com reverência, com o coração contrito. Você pode ficar quieto no seu canto, você às vezes não é extravagante, você não é aquele que vai levantar as mãos, não é aquele que grita, mas respeita o irmão que faz. A Bíblia vai nos dizer que um dia Jesus se encontrou com uma mulher no poço e ela falou, olha, qual é o lugar certo de adorar? É em Israel, lá em Jerusalém, ou é aqui no monte, que igual nós adoramos? Jesus vai falar assim, olha, haverá um tempo em que esse tempo já chegou, que o Pai, Ele espera os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Como assim em espírito? A adoração é contínua. A dona de casa lavando a vasilha, ela está adorando a Deus. O marido no seu trabalho está louvando a Deus. A Bíblia vai nos dizer que da boca da criança de colo flui o mais puro louvor, porque é uma vida que adora a Deus. Então a nossa adoração ela não é apenas sobre o que eu canto, ou sobre o que eu danço, ou sobre como a forma que eu me expresso para que os outros vejam. É como eu me porto em espírito e se aquilo que eu faço para Deus é uma verdade dentro de mim. De nada adianta eu subir no altar com a melhor voz, com a melhor banda, se aquilo for apenas música. É necessário que aquilo que eu canto seja uma verdade dentro de mim. Nós devemos louvar a Deus pelo entendimento de que Ele é digno, não pela vontade, mas pela revelação. Porque nós não nos movemos pelo que sentimos, nós nos movemos pelo que cremos e entendemos. É com o Senhor, pastorzão. Valeu, Zilton! Pessoal, vamos para a agenda da igreja? Vamos conferir os dias de culto para você não perder nada. Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui.
toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30, te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta. É onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras. Porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Já deu like? Já compartilhou? Poxa, faz isso aí, vamos fazer com que esse programa alcance mais isso. Quando você dá o like e compartilha, o YouTube entende que o programa é relevante e vai direcionar ele para algumas pessoas. Agora o quadro da nossa amiga Adrila. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui com o quadro Personagens e Passagens Esquecidas, né? E hoje nós vamos falar de um mau exemplo. Sempre trago aqui personagens que nos trazem grandes lições e hoje nós vamos trazer personagens que também nos trazem lições para que nós não venhamos segui-los, não venhamos aprender e fazer diferente deles, porque eles foram ali reprovados na fé. Então, que nós não sejamos reprovados como eles, né? E venhamos a seguir o exemplo oposto daquilo que eles fizeram. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3. Nós vamos ler o capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 9, porque é importante nós entendermos um pouquinho do contexto. A palavra fala assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Isso aqui é Paulo escrevendo para Timóteo. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é nada autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Bem, hoje eu quero falar então sobre esses dois personagens, Janes e Jambres. O que nós sabemos sobre eles para começar? Primeiro ponto, eles são citados aqui na Bíblia nessa parte, não são citados em outros lugares. Segundo ponto, nós não sabemos ao certo se esses personagens citados são de fato aqueles personagens que estavam lá na época do faraó, de Moisés, quando eles estavam tentando sair do Egito, mas acredita-se que sim,
que esses aqui são aqueles magos, aqueles mestres que faziam ali demonstrações, né? Acredita-se que são estes, mas pode ser que eles sejam ali líderes daquele sentido, né? Que eles estavam ali presentes. Nós não sabemos ao certo em que momentos eles foram encaixados, mas sabemos que eles se opuseram a Moisés. Isso é o que nos importa, né? Isso é o que a Bíblia nos revela. E em terceiro ponto, eles eram ali mestres falsos, traziam ensinamentos errados, ensinamentos incorretos, e como venciam uma parte de pessoas ali para esses sentidos distorcidos da palavra de Deus. Então hoje eu quero falar sobre eles. Primeiro ponto que é importante a gente relembrar, só para você ficar mais contextualizado. Lá no livro de Êxodo, se você pegar ali as pragas do Egito, você vai ver que quando Deus dava um milagre ali, colocava aquele poder na mão de Moisés para fazer um milagre, para convencer o faraó, ele tinha ali alguns magos, alguns mestres que ficavam com ele, que conseguiam imitar aqueles milagres. Alguns daqueles milagres foram imitados, reproduzidos, né? Alguns deles. Então, esses mestres é o que nós vamos tentar falar aqui hoje sobre eles. É importante a gente falar que eles se opuseram a Moisés. Eles não quiseram seguir o que Moisés estava colocando diante do faraó, né? E eles faziam com que o faraó viesse a duvidar da palavra de Moisés, viesse ali a endurecer o coração. Acredito fielmente que eles foram usados, né, para endurecer o coração de faraó e impedir que o povo fosse ali para a terra prometida por livre e espontânea vontade, até que aconteceu as pragas todas e aconteceu aquele desastre todo que nós sabemos. Mas o que esses personagens, então, nos ensinam? Primeiro ponto, existe um perfil dos últimos dias. Se você pegar a passagem aqui, nós lemos características do perfil daquelas pessoas que representarão o perfil das pessoas dos últimos tempos, dos últimos dias. Quais que é? Vou ler aqui alguns. Amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, etc, etc, etc. Você percebe que nós já temos pessoas assim no nosso meio? Que nós já estamos vivendo esses últimos tempos e que talvez a vinda de Jesus Cristo ela está mais próxima do que às vezes a gente pensa e comenta e pensa sobre. Esse perfil aqui já existe. Nós já convivemos com pessoas que são blasfemas, com pessoas que são desobedientes, com pessoas que são insensíveis, com pessoas que são sedutoras, com pessoas que se vendem por qualquer tipo de prazer. Nós já vivemos isso, infelizmente. Então, o primeiro ponto esteja atento aos últimos dias. Nós já temos sinais muito claros de que eles estão acontecendo e esses aqui são um desses sinais. Segundo ponto, é preciso escolher um lado. Ou a gente fica do lado de Moisés, ou a gente fica do lado de Janes e Jambres. Não tem como ser amigo dos dois. Não tem como conciliar as duas ideologias de vida. É impossível nós conciliarmos o Deus de Moisés com o Deus de Janes e Jambres. Então, o conselho que eu te dou hoje, escolha o lado que você quer ficar. Ou você vai se opor à verdade, ficando amigo de Janes e Jambres, ou você vai ser amigo ali de Moisés, se opondo a Janes e Jambres. Então, que você coloque isso. É óbvio que é uma linguagem aqui figurada, né, para aplicar. Ou você é amigo da ideologia do mundo, dos prazeres do mundo, ou você é amigo desses falsos mestres, ou você é amigo do Deus da verdade, que é o caminho e a vida também. Não tem como nós conciliarmos todos eles juntos ali, porque a própria palavra já disse que eles se opunham a Moisés. E se eles se opunham a Moisés, é porque eles se opunham também ao Deus deles. Então, pensa aí com você, se você às vezes tem dado atenção aos falsos mestres, quando na verdade deveria estar ouvindo aqueles que são orientados e direcionados por Deus, aqueles que pregam a verdade, que pregam a palavra, aqueles que ensinam a verdade sobre Jesus Cristo. Pensa sobre isso. E o terceiro ponto, Janes e Jambres, eles não eram leigos da lei, eles eram resistentes. Eles sabiam que era certo e errado, mas eles eram resistentes. A palavra fala assim, que esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés.
têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Eles eram resistentes. Eles resistiam à palavra de Deus, resistiam à verdade de Deus. Então, não quer dizer que eles não sabiam, né, mas o que eles estavam fazendo, mas que eles resistiam àquilo que era verdadeiro, àquilo que era bom, àquilo que era nobre, que era o que vinha de Deus. Outro ponto, mente depravada e reprovados na fé. O que é ter uma mente depravada? Vamos entender o parâmetro do outro lado. O que é não ter essa mente? Se você abrir a Bíblia em Filipenses 4:8, a palavra fala assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Colossenses 3:2 fala: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, Adrila, como é que eu faço para não ter minha mente depravada? Pensa naquilo que é bom, naquilo que vem do céu, naquilo que é nobre, naquilo que é puro, naquilo que é justo, nas coisas que são do céu. Se nós focarmos a nossa mente aqui na terra, nós vamos ter a nossa mente depravada. Infelizmente, não tem como. O mundo é aqui do maligno. Então, se a gente focar aqui no mundo, nós vamos depravar a nossa mente. Outro ponto, como ser aprovado na fé? Porque a palavra fala que esses dois personagens foram reprovados. A palavra fala assim, em 2 Coríntios 13, do 5 ao 9. Examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não são reprovados. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal, não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los. Pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Ficamos alegres quando estamos fracos. Se isso ajuda a mostrar que, na realidade, vocês são fortes, oramos para que sejam restaurados. Então, como ser aprovado na fé? Primeiro ponto, examinar a si mesmo. Viver uma vida que é certa, não porque nós vamos ter bônus, mas porque é bom que nós vivemos essa vida. Examine a si mesmo. Veja se você está fazendo as coisas que Deus mandou você fazer, seguindo os mandamentos, obedecendo, amando Ele sobre todas as coisas. Verifique, examine a si mesmo. A palavra diz que essa é a forma de nós buscarmos a aprovação do Senhor. Então, faça essa autoanálise e você vai agradar o coração do Senhor. E por fim, Janes e Jambres não vão muito longe. Então, por isso que eu te falo, quando você tiver que escolher entre ser amigo de um Janes e Jambres ou de Moisés, escolha Moisés. Moisés deu destino, Moisés foi direcionado pelo próprio Deus. Moisés, ele caminhou ali com Deus, por mais que às vezes fosse difícil, né, não fosse fácil, ele tinha palavra, ele teve sustento, ele teve um maná. Ele teve ali o próprio Deus o direcionando, enquanto Janes e Jambres não foram para a frente. Então, escolha bem o lado que você vai ficar, mais uma vez batendo nesse ponto. E é isso, hoje nós então aprendemos sobre Janes e Jambres, como não ser como eles, né? E extraímos aí diversas lições para o nosso dia a dia, importante refletir. Inclusive, quero dar uma dica, 2 Timóteo, 1 Timóteo é um livro excelente, leia, estude. Paulo dá ali conselhos muito importantes para Timóteo que podem ser aplicados na nossa vida, inclusive esses aqui que nós estudamos hoje. E é isso, espero que tenha falado com você. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado, Adrila. Pessoal, vamos ouvir a palavra hoje está lindíssima. Vamos ouvir a mensagem do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos concluir essa palavra, esse estudo sobre a vida de Zaqueu. Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz assim: E entrando Jesus em Jericó, ele atravessava a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. E então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali Jesus havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. E todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens,
e se alguma coisa eu tenho defraudado ou roubado, eu vou restituir 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Quantas coisas nós aprendemos na história de Zaqueu, esse publicano que queria ver Jesus, porque ele era excluído da sociedade, da religião, por causa da sua profissão, e ele vai tomar uma atitude de subir numa árvore para ver Jesus. Ele queria ver Jesus, mas não queria ser visto. Jesus bate o olho nele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Nós aprendemos tantas coisas, eu aconselho você a acompanhar toda essa mensagem, tem lições lindíssimas. E até que agora chegou à conclusão. Semana passada nós terminamos fazendo uma ilustração, claro que é uma brincadeira, que quando Jesus disse que ia para a casa de Zaqueu, se fosse nos dias de hoje, Zaqueu ia falar assim, ia ligar para a esposa e falar: amor, arruma aí a comida, prepara a mesa aí que a gente tem visita. E você sabe como é que é mulher, né? Zaqueu, como é que você faz uma coisa dessa, Zaqueu? Você não avisou nada e não tem nada aqui, como é que eu vou fazer comida para essa turma? A gente que é casado sabe. Aí Zaqueu fala: mas amor, nem eu estava sabendo, não foi eu que pedi não, foi ele que quis vir, é Jesus. Aí talvez ela perguntasse: mas quem é que manda na sua vida, Zaqueu? Ele poderia falar: até hoje quem mandava era eu, porque a partir de agora quem manda na minha vida é Jesus. Agora é Jesus que me governa, aonde Ele mandar eu ir, eu vou, o que Ele mandar eu fazer, eu faço, agora Jesus me governa. Então agora a gente dá o início ao encerramento da mensagem. Quando Zaqueu escuta isso, ele desce, diz a Bíblia que ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Irmãos, eu gosto dessa palavra, recebeu Jesus com alegria. Quantas pessoas que perderam a alegria de servir a Jesus, perderam o entusiasmo, perderam aquela, vamos usar essa palavra aqui, aquela paixão por estar na casa de Deus. Tem muitas pessoas que parece que Jesus está batendo nele, está fazendo mal. Vem para a igreja de cara fechada, faz a obra de cara fechada, está na igreja, mas só reclama, só murmura. Ô, queridão, que isso? Vamos nos alegrar, receber Jesus com alegria. Quantas pessoas que estão no mundo aí, servo de Satanás, servo dos vícios, e vive uma vida alegre. Agora a gente que está na casa do Senhor, vamos receber Jesus com alegria. Claro que nós temos as nossas batalhas, as nossas lutas, mas a Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria. Não é alegria, não, é abundância de alegria. Em Filipenses, capítulo 4, vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor, digo-vos outra vez, regozijai-vos nele. A ordem é se alegrar, é ter alegria. O Salmo 51, Davi vai orar assim: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Precisamos ter essa restituição. Eu quero voltar a ter alegria de cultuar ao Senhor, eu quero ter alegria de estar em comunhão, eu quero ter alegria de pregar o Evangelho, eu quero ter uma alegria de fazer a obra. Irmãos, eu prego a palavra do Senhor com alegria, eu venho para a casa de Deus com alegria, eu amo estar na casa do Senhor, eu não quero que a alegria vire obrigação. Então Zaqueu está nos ensinando, eu quero descer da árvore e receber Jesus com alegria. E ele vai falar assim: Senhor, e tem mais, se eu tiver roubado alguém, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A palavra que Zaqueu usa aqui, defraudar no grego, é sukon, que significa você exportar algo ilegal para obter lucro ou sacudir uma árvore para tirar dela todos os frutos. É mais ou menos isso que o publicano fazia. É como se ele balançasse a pessoa para pegar todo o dinheiro dela. E ele fazia isso de forma ilegal. Mas por que ele quer restituir 4 vezes mais? Zaqueu conhecia a lei, como todo judeu, e em Levítico 6, 1-7, quando você roubava alguém, você teria que devolver o que você roubou e um acréscimo de 20%. Por exemplo, se eu te roubei R$100, eu teria que devolver os R$100 e 20%, que é R$20. Então eu teria que te pagar R$120. Então o Zaqueu está dizendo o seguinte: Senhor, eu não quero fazer o que a lei manda,
Eu não quero apenas restituir o que eu roubei em 20%, eu quero restituir 4 vezes mais. Zaqueu estava dizendo o seguinte, aquilo que eu magoei o outro, agora eu quero alegrá-lo 4 vezes mais. Ou seja, se eu trabalhei para o diabo de uma maneira, agora para Deus eu quero trabalhar de uma maneira muito melhor. Aquilo que eu fiz de errado, agora na presença de Deus eu quero fazer o certo 4 vezes mais. Ou se a gente entendesse isso, eu falei aqui, por que eu estou na igreja quase todo dia? Igual hoje nem é culto aqui na igreja, mas já preguei na rádio, já preguei em uma igreja, estou aqui agora fazendo com alegria. Por quê? Rapaz, quando eu estava no mundo, eu ia para carnaval, eu ia para festa, ia para tanto lugar. E agora para Jesus eu não vou fazer? Olha um atleta de futebol aí, treina de manhã, treina de tarde, joga, tá? Poxa, se eu faço isso para o mundo, se eu faço isso para a minha profissão, por que eu não posso fazer para Deus, gente? Para Deus eu tenho que fazer sempre mais, é 4 vezes mais, é o que eu puder fazer. Jesus me salvou e aquilo que Ele fez na minha vida, tudo que eu fizer ainda é pouco. Olha que lição Zaqueu está nos dando aqui. Se é para Deus, eu faço 4 vezes mais. E aí Jesus, quando ouve isso, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Irmão, olha, para Jesus falar que hoje houve salvação, então como que nós sabemos se houve salvação numa casa ou na vida de alguém? Primeiro, entenda que a salvação é individual, mas a salvação se estende para toda a casa, porque Jesus diz que hoje houve salvação nessa casa. Então, Jesus vai te salvar, recebe aí, e automaticamente toda a sua casa também será salva. Mas quem é salvo dá sinais da salvação. Como assim, pastor? Por que Jesus disse que houve salvação? Primeiro, porque quando alguém ouve o chamado de Jesus, é sinal que a pessoa foi salva. Segundo, quando a pessoa aceita levar Jesus para sua casa, ela está salva. Sabe aquela pessoa que só quer Jesus aqui na igreja? Terceiro, reconhece que é pecador. Ela fala, Senhor, eu errei. Quando você é alguém que reconhece os seus pecados, é sinal que você é salvo, porque quem é salvo de verdade não tem prazer na prática do pecado. Quinto, ele chama Jesus de Senhor. Irmão, Senhor significa aquele que governa a minha vida. Quem é salvo reconhece que agora tem um Senhor. Sexto, a mudança de atitude, irmãos. Zaqueu era publicano, agora ele não é mais. Quando você é salvo, você não aguenta mais viver a velha vida. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem bebe não bebe mais. A sua vida dá sinais. Sétimo, há reparo de erros. Ele diz, se eu roubei, eu vou reparar meu erro. Uma pessoa salva, ela restitui os erros, ela repara os erros. E por último, o bolso se abre. Irmãos, o bolso se abre. Quando a pessoa é salva, ela tem prazer em dizimar, prazer em ofertar, prazer em ajudar na obra do Senhor. Não vive uma vida agarrada na grana. Toda pessoa que é salva de verdade, ela investe os seus bens no reino de Deus, não fica só para ele. E aí, em Lucas 18, 24, que é o capítulo anterior, os discípulos vão perguntar assim, como pode um rico ser salvo? Como pode? Né? Aí Jesus vai dizer assim, eles falam isso por causa do jovem rico que não quis abrir mão de nada e agora vemos um Zaqueu abrindo mão de muita coisa. Aí Jesus vai dizer que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E aqui eu termino. O problema nunca foi a riqueza, mas a maneira que a gente lidar com ela. Zaqueu abriu mão de tantas coisas porque ele encontrou um tesouro maior. E Jesus olha para ele e diz, ele é filho de Abraão. Por que Jesus usa essa expressão? Simples. Essa palavra filho de Abraão é uma expressão que todo judeu gostava de ouvir. Significa que ele tinha direito às promessas de Abraão. Leia depois Gênesis capítulo 12, nós vemos as promessas que Deus fez para ele. Agora, quando Zaqueu virou publicano, para os judeus, ele não era mais filho de Abraão. Ele não tinha mais direito às promessas. Ele não tinha mais direito àquilo que Deus ia fazer no seu povo, de acordo com a visão dos religiosos. E outra coisa, você sabia que a gente acredita naquilo que as pessoas falam? De tanto as pessoas falarem para Zaqueu, provavelmente ele acreditou. Na cabeça de Zaqueu, poxa, eu não sou mais filho de Abraão, eu não tenho mais direito às promessas, nem na sinagoga eu posso entrar, no templo eu não posso entrar, os religiosos me condenam, eu não faço parte mais das promessas.
Talvez eu estou pregando para alguém aqui agora que você está sofrendo tanto, você já fez tanta besteira na vida, que você já ouviu alguém dizer, você, Deus não tem nada na sua vida. Talvez o diabo está soprando no seu ouvido, Deus não tem mais nada para fazer. Irmãos, eu sei do que eu estou falando, que eu já vivi um momento da minha vida que eu estava tão distante de Deus, eu participava dos cultos e eu achava que eu não era nem digno de estar ali. Mas Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, você é filho de Abraão. Mas, Senhor, eu sou publicano, mas você é filho de Abraão. Senhor, mas a religião me condena, mas você é filho de Abraão, porque você me recebeu, você me aceitou. Zaqueu, eu não condeno a pessoa pelo passado, não é aquilo que as pessoas falam de você que é verdade, o que prevalece é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E Jesus aqui nesse dia está dizendo, Ele te ama, Ele tem promessas na sua vida, Ele te amou, Ele morreu naquela cruz, e as promessas de Deus vão se cumprir sobre você. Não é aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Quando Jesus chega, a promessa se cumpre. E aqui eu encerro. Jesus vai até a cidade de Zaqueu, o vê e o chama e o convida para ir à sua casa e ainda o defende. E por último, Jesus passa a morar no coração de Zaqueu. Primeiro Jesus vai na cidade de Zaqueu. Depois Jesus vai na cidade de Zaqueu. Na casa de Zaqueu e, por último, no coração de Zaqueu. Cidade, casa e coração. E é isso que Jesus quer fazer aqui hoje. Ele quer aumentar o nível de intimidade. Ele não quer ser só o Senhor da sua cidade. Ele não quer ser só o Senhor da sua casa. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Então vamos orar. Senhor, eu quero apresentar essa vida que ouviu essa palavra. Hoje nós encerramos a história de Zaqueu, esse homem que recebeu Jesus com alegria, esse homem que entendeu que agora ele precisa fazer muito mais para Deus. Tu és aquele que salva a nossa casa, que salva a nossa vida, e nós queremos dar fruto da salvação a Deus. E o Senhor é aquele que faz a promessa se cumprir em nossas vidas. Vá de encontro a essa pessoa que ouviu essa palavra, quem sabe está lutando contra uma enfermidade, um problema no seu lar, um problema financeiro ou de saúde. Tu és aquele que pode realizar um milagre. Tu és aquele que muda as nossas vidas, Tu és aquele que muda a nossa história. Eu quero profetizar, Senhor, toda a sorte de bênçãos. E guarda a nossa vida, guarda a nossa casa. É a oração que nós fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, assim a gente encerra o nosso programa. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like nem de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Pai do Senhor, com Deus.